Olá, amigo. Meu nome é Isabel Bolling e sou neta de Marilyn Hike. É uma honra para mim poder compartilhar com você um dos ensinamentos originais da minha avó em seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra. E embora ela não possa mais viajar fisicamente pelo mundo todo, através da bênção da tecnologia, conseguimos compartilhar com você seus ensinamentos atemporais em seu idioma original. Estamos muito animados com o que Deus vai fazer através desses ensinamentos. E se você me permitir um momento, eu adoraria orar por você. Deus, eu apresento meus irmãos e irmãs em Cristo que estão assistindo e eu te agradeço. Porque tu tens um plano para cada um deles, porque tu os conheces pelo nome e porque tu te aproximas deles, chegas perto deles e ministras aos seus corações. Nós abençoamos esses ensinamentos, nós abençoamos cada pessoa que está assistindo. Te agradecemos, Jesus, porque tu estás se manifestando na vida deles com milagres, provisão, cura, tudo o que eles precisam, porque tu os encontras nesse lugar, nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos, amém. O amor da minha avó pela palavra e a verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras, é muito significativo no ensino de hoje e estou animado pelo que Deus vai falar com você através do ensino de hoje. Vamos nos juntar à minha avó. Esta mensagem é sobre milagres à meia-noite. Agora, é muito surpreendente quando você lê a Bíblia e descobre que há 8 grandes milagres que aconteceram à meia-noite. Nós não esperamos milagres à meia-noite. Normalmente, se você acorda à meia-noite ou 1, 2 da manhã, você se preocupa e fica ansioso com as coisas. Estou certa? E você se angustia e pensa em todas as coisas que estão dando errado. E eu não sei como você é durante a noite, mas para mim as coisas parecem maiores do que durante o dia. Então, meia-noite, 1 hora, sabe? Aquelas horas escuras, você não espera um milagre. Agora, quando você olha para esses milagres da meia-noite, vai perceber que o primeiro deles está em Êxodo 12. E eu percebo que a maioria desses milagres acontece em 24 horas. Nós costumamos dizer isso. Deus nunca se atrasa, mas Ele sempre chega no último minuto. Mas em 24 horas, Ele pode mudar tudo. Todo mundo diga, em 24 horas, tudo pode mudar. E em Êxodo 12, se você se lembra, eles foram escravos por quase 400 anos. E em uma noite eles tiveram uma libertação total. Se você se lembra, claro, eles sacrificaram o cordeiro, colocaram o sangue sobre a parte de cima da porta, em cada lado e no batente. E naquela noite, quando o anjo da morte passou, ele passou por cima deles ao ver o sangue. Mas foi mais do que isso. Eles não apenas não perderam seus filhos primogênitos, nem perderam seus animais primogênitos, mas também foram libertos. Depois de 400 anos, em 24 horas, eles estavam livres. Porque o faraó disse, saiam daqui. Mas eles não saíram apenas livres, saíram saudáveis. Diz que até os fracos estavam saudáveis. Todos estavam saudáveis. Todo mundo diga, saudáveis. E não só isso, eles estavam ricos. Porque se você se lembra, os egípcios deram a eles suas riquezas. E Deus já havia falado isso e profetizado para Abraão centenas de anos antes de acontecer. E em 24 horas, eles estavam livres, saudáveis e ricos, a caminho da terra prometida. Isso não é Xadi. Então, se você olhar o próximo, é Sansão. E Sansão, em Juízes 16, é capturado pelos filisteus. E ele está praticamente trancado nessa cidade, uma cidade filisteia. Então parece que está tudo perdido para ele. Mas à meia-noite, todo mundo diga, meia-noite ele se levanta e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele recebeu uma unção de força. Agora eu percebi, ao estudar as Escrituras, que existem muitos tipos de unção. Existe a unção da alegria, certo? Mas também existe a unção da força. E ele se levanta, vai até o portão da cidade. Quão alto era esse portão? Eu não sei. Provavelmente era tão alto quanto este teto. Talvez um pouco menos, mas era um portão enorme. E o homem estava com tanta unção que arranca o poste que segura o portão, arranca o portão e o carrega até colocá-lo em uma colina.
E eles não conseguiram mantê-lo lá dentro, porque Deus o visitou a que horas? Da meia-noite. Talvez hoje você se sinta fisicamente fraco, mas Deus te dará novas forças. Você sairá daqui perguntando: onde está o diabo? Vou torcer o pescoço dele. Agora vamos olhar para outro exemplo, porque vemos, agora não riam, porque alguns de vocês talvez não fiquem tão interessados aqui, que Boaz conheceu Ruth à meia-noite para ser sua esposa. Agora, ele a conhecia, mas à meia-noite, se você se lembra da história, Noemi meio que deu a Ruth um jeito de conseguir um marido. E então, à meia-noite, Ruth está aos pés de Boaz, porque Noemi meio que deu a ela um jeito de conquistar seu marido. Então, se você é uma mulher solteira, é bom anotar. Em Ruth 3:3, ela diz: Ruth, tome um banho, compre um vestido novo e passe um pouco de perfume da Estée Lauder. Ela diz: vista uma roupa, lave-se e unte-se. Homens são visuais. Mulheres que se cuidam e cheiram bem atraem mais. Você diz: achei que seria um sermão. É sim, é bom para você. Então ela se deita aos pés dele, é tempo de debulha e ele está cansado. Ele está dormindo, não percebe que ela está lá. E à meia-noite, todo mundo diga: meia-noite, ele acordou, despertou e encontrou Ruth. E você conhece a história. É uma história de amor maravilhosa e linda, porque eles se casam e têm um filho chamado você, Obed. E Obed tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem um filho chamado Davi. E Davi está na genealogia de Jesus Cristo. E tudo começou quando? À meia-noite. Agora, esse é o terceiro. Vamos para o quarto. Davi se levantou para louvar o Senhor à meia-noite. Não é incrível? E eu realmente acredito, pessoal, que quando você acorda à noite assim, se você começar a louvar a Deus e entrar em um relacionamento com Ele, o diabo vai te deixar em paz. Você vai voltar a dormir, porque o diabo não quer que você louve a Deus. Ele não quer que você ore. Se pensa que precisa dormir, louve a Deus. Você consegue. Porque o diabo vai te deixar em paz, certo? Mas o que Davi fez à meia-noite? Bem, ele disse: eu me levantarei e te darei graças por causa dos teus justos juízos. Agora, conhecendo Davi, acho que ele teve muitas madrugadas. Quando você lê, e eu sempre te encorajo, assim como Sarah e Reese, a ler a sua Bíblia todo ano, você vai perceber, ele teve uma crise atrás da outra, uma após a outra, muitas madrugadas. Então, o que ele fazia nas suas madrugadas? Ele se levantava e fazia o quê? Ele louvava ao Senhor, ele acreditava que Deus podia fazer algo no seu momento mais escuro. E se você conseguir colocar sua fé nele no seu momento mais escuro, é aí que ele pode agir e trazer o seu maior milagre. E então, número 5, à meia-noite, ouviu-se um clamor: eis que o noivo está vindo. Saiam para encontrá-lo. Quando Jesus vai voltar? Quando ele vai voltar? Sabe, as pessoas me dizem isso. Eu recebo isso pelo correio. Eu recebo isso quando viajo. Tenho certeza de que nosso centro de oração também recebe isso. Quando Maria acha que Jesus vai voltar? Quando Sara acha que Jesus vai voltar? Pessoal, eu nem pensaria em marcar uma data, sabe? Temos muitos sinais em ordem, mas eu não diria para vocês: vai ser em 2012, porque ouço pessoas dizendo isso. Eles dizem: você concorda com isso? Eu não sei com o que eu concordo. Eu não sei quando ele vai voltar. Eu só sei que será o tempo mais sombrio que a terra já conheceu quando Jesus voltar. Então, quando virmos esses tempos sombrios chegando à terra, o que devemos fazer? A Bíblia diz: olhe para cima, pois a vossa redenção está próxima. Então é um tempo muito escuro na terra. Então vamos olhar para cima, porque quanto mais escuro ficar, mais brilhante vai se tornar. Porque Jesus voltará para buscar sua noiva à meia-noite. Amém? Deixe-me contar-lhe um relato maravilhoso da Nigéria, feito por Afra. Você sabia que na década de 50 a Nigéria passou por uma guerra civil? Muito, muito ruim. Muito ruim.
E as tribos estavam lutando, é claro, era lá que estava o petróleo, e as pessoas estavam morrendo. Sabemos o quão grave era a situação tribal em Ruanda, então podemos entender de certa forma. Momento realmente sério. E nesse período, o tempo da meia-noite para a Nigéria, havia um grupo chamado Scripture Union Press, que era do Reino Unido. Eles iam às escolas secundárias da Nigéria e levavam pequenos livretos de escrituras para um estudo de 5 dias. Eles davam uma Bíblia, um Novo Testamento, para cada aluno. Você preenchia as respostas e no 5º dia, alguém vinha e revisava as respostas com você. Bem, esses jovens, esses estudantes do ensino médio começaram a nascer de novo, porque eles começaram a ler a Bíblia. E tantos deles nasceram de novo que começaram a fazer grandes reuniões de oração. E as escolas secundárias daquela região da Nigéria ganharam vida e ficaram em chamas. Então eles queriam orar, e queriam orar a noite toda. E eles foram até a igreja anglicana e disseram: não, nós não fazemos vigílias de oração a noite toda. Então eles simplesmente os colocavam nos campos e milhares de jovens rezavam a noite toda. Hoje em dia, mais de 60% da população da Nigéria é de cristãos renascidos. 60%. Renascido? E não há lugar nenhum no mundo aonde eu vá, nenhum lugar onde eu não encontre esses evangelistas nigerianos fanáticos. Eles estão enviando evangelistas para o mundo todo. Maiores igrejas do mundo têm origem nigeriana. Em Kiev, um nigeriano fundou uma igreja de 24 mil membros. Mesmo com fiéis locais, o pastor contratado é nigeriano. Amém? E por isso é maravilhoso. O maior encontro de oração do mundo acontece na Nigéria. Uma vez por mês, acontece uma missa em uma igreja na Nigéria que reúne 1 milhão de pessoas que vêm orar a noite toda. Você diz: bem, eu não acredito nisso. Bem, eu tenho um amigo que vai lá, então você pode acreditar. O que aconteceu? Aconteceu à meia-noite, no momento mais escuro. Estamos vivendo um tempo sombrio. Isso é verdade? Mas, pessoal, se levantarmos nossos olhos e continuarmos olhando para Jesus, a redenção pode vir. Certo, vamos olhar para o número 6. Uau! Quando você olha para isso, São Paulo e Silas. E diz que, à meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam à meia-noite. Sabe, cantar e louvar a Deus numa prisão à meia-noite. Quando você está ensanguentado e ferido porque foi espancado. E, sabe, me parece que Paulo passou a maior parte da vida dele na cadeia, sabe? E então, mas o que ele está fazendo? Ele poderia estar chorando, perguntando: onde está Deus? Eu orei, não entendo. Mas ele não está fazendo isso. Ele sabe o que fazer à meia-noite. O que você faz à meia-noite? Você canta e louva a Deus, mas faz isso em silêncio? Eu quero orar um pouco. Orações silenciosas e quietas. Parece que ele está sendo bem alto. Os outros prisioneiros podiam ouvi-lo. Então ele e Silas estão apenas cantando e louvando a Deus, e Deus envia o terremoto mais único de todos. Esse terremoto é muito criterioso. Ele só abre as portas da prisão. Não é único isso? Só as portas se abrem. As paredes não caíram, só as portas se abriram. E você conhece a história. Eles foram libertos. E o homem que era o chefe da prisão, que os havia espancado, ficou tão assustado porque achou que perderia a vida, porque os prisioneiros iriam escapar. E Paulo disse: nós não fomos embora. Venha aqui, queremos falar com você sobre Jesus. E o homem e sua casa são salvos. Oferecem uma refeição a ele. Lavam suas feridas e cuidam dele. Você diria que isso é um milagre? Pessoal, será que Deus pode pegar as pessoas que estão contra você, que vêm contra você, e transformá-las? Se você começar a louvá-lo, vamos lá, será que pode? Quantos de vocês têm pessoas que realmente estão contra você, e você precisa de um rompimento? Ore comigo. Diga: Pai, eu vou te agradecer por esta oportunidade de te louvar.
Eu te agradeço por essas pessoas que estão contra mim, porque eu creio que o Senhor vai mudar o coração delas, e eu não vou ser negativo, nem feio, nem pensar coisas feias, nem falar coisas feias, eu vou te louvar. Eu creio que hoje à noite Deus me deu uma escritura, Salmo 5:12. Ele cerca os justos com favor, como um escudo. Eu tenho tanto favor. Eu simplesmente amo as pessoas e as pessoas são loucas por mim. Obrigado, Senhor. Enquanto eu te louvo, tu fazes com que meus inimigos estejam em paz comigo, em nome de Jesus. E todos disseram, amém, aleluia. Agora, número 7. E eu não vou pregar até meia-noite, então não fiquem nervosos. Diz assim, agora, no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo, pronto para partir no dia seguinte, falou com eles e continuou sua mensagem. Até quando? Olha, agora eu acho que por causa do que aconteceu, Paulo deve ter se sentido muito mal por pregar por tanto tempo. Sabe, porque eu não sei se eles estavam no segundo ou terceiro andar, mas era mais de um andar acima. Um dos jovens que estava sentado na janela ficou exausto, adormeceu e caiu da janela. Bem, se você fosse o pregador, você se sentiria péssimo. Você pensaria, ó Deus, por que eu não parei com isso? Por que eu não parei? Isso é culpa minha. E pessoal, algumas das madrugadas que estamos enfrentando fomos nós mesmos que criamos. Estou certo? A gente fez alguma besteira. Quantos aqui já fizeram alguma besteira? Então, a sua madrugada é, em parte, culpa sua. Foi você quem fez. E são nesses momentos que o diabo vai te massacrar. E ele vai dizer, você nunca vai mudar. Você criou o problema. Você tem o problema. Isso nunca vai se resolver. Deus vê o quanto você é tolo, o quanto você é burro, o quanto você é pouco espiritual. Pessoal, é muito, muito perigoso começar a se culpar desse jeito. Quando você fez tudo errado, a melhor coisa a fazer é admitir. Deus, fui eu. Fiz tudo errado, não fiz do jeito certo. Eu confesso. Oh Deus, eu estraguei tudo ali e eu sinto muito. E se arrependa. Todo mundo diga, arrependa-se. E então espere por um milagre. Todo mundo diga, espere por um milagre. Então, o que Paulo fez? Bem, eles desceram correndo as escadas e havia um homem deitado no chão e eles oraram por ele. E eu não sei se ele estava morto. Ele poderia estar, mas seria realmente um milagre conseguir uma ressurreição, especialmente depois de pregar um sermão tão longo, não é? E Deus, creio eu, realizou um milagre de ressurreição a partir de um erro. E esse homem foi criado. E a que horas isso aconteceu? Meia-noite. Amém? Tudo bem? Vamos analisar o último. E este é um caso tão singular, porque mais uma vez, não tenho certeza, Paulo parecia realmente entender os tempos difíceis e como realizar milagres neles. Quero dizer, todos os seus escritos sobre o espinho na carne, 2 Coríntios 13, fora dos capítulos 8 e 9, são em sua maioria sobre sofrimento. E ele está em um navio indo para Roma. É a vontade de Deus que ele vá para Roma. Sabemos disso. E esse navio, onde ele é prisioneiro de Roma, é como ele está viajando. E ele diz para eles, vocês sabem, precisamos ficar neste porto. Vamos enfrentar uma tempestade. E eles simplesmente o ignoraram. Então eles foram mesmo assim, e uma tempestade horrível os atingiu. Agora, esses são os momentos em que você realmente poderia dizer, bem, Deus, eu tentei, mas essas pessoas estúpidas não quiseram ouvir. E não é minha culpa. O Senhor me disse para ir a Roma. Agora estou no meio dessa tempestade com todos esses caras insuportáveis que nem são salvos. Blá. Você já passou por isso? E agiu desse jeito. Eu levantei as 2 mãos, os 2 pés, tudo. Onde você está? Mas ele não fez isso. Ele jejuou e orou. Ele também chamou o navio todo para se juntar a ele. Duvido que todos ali fossem cristãos. 273 pessoas? Não acredito. Mas ele fez todos se juntarem a ele. Paulo é realmente incomum.
E agora a tempestade está tão forte que eles acham que, sabe, vai acontecer um naufrágio. E de repente, à meia-noite, eles veem terra. E o navio realmente se despedaça, mas ninguém morre. Todo mundo consegue chegar à praia. E Paulo recebe um milagre tão grande. Se você se lembra, uma cobra venenosa se agarra a ele. E ele simplesmente joga o bicho fora. E eles disseram, ele vai morrer. Ele não morreu. A cobra morreu. E eles disseram, ele deve ser alguém de Deus. E ele faz um grande avivamento naquela pequena ilha, salva todas aquelas pessoas, cura todas aquelas pessoas e vai para Roma. Em todas as suas experiências à meia-noite, ele sempre sai por cima. Foi incrível. Talvez você sinta que vai naufragar, vai falir, que tudo vai desmoronar, mas à meia-noite eles avistaram a terra. Amém? E eles conseguiram. Todo mundo diz que conseguiu. E eles tiveram um renascimento. Isso é verdade? E ele conseguiu chegar a Roma? E foi ele quem escreveu a epístola aos Romanos. Amém? Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Eu sei que Deus ministrou a cada um de vocês que estão assistindo e estamos animados para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu encorajo você a se conectar com outros cristãos e crentes na sua região. É importante que entremos em comunhão e sejamos parte do corpo de Cristo juntos. Para mais recursos e mais ensinamentos, por favor, visite miraclewordministries.org. Gostaríamos muito de manter contato com você e saber como Deus está falando em você e através de você, e como Deus usou o ensinamento de hoje. Deus abençoe a todos vocês e tenham um dia maravilhoso.